Meus amigos, vamos lá começar esse pós-jogo de Juventude 2, Vasco 0 pelo Campeonato Brasileiro, o famoso choque de realidade. O choque de realidade veio rápido dessa vez e o Vasco faz uma atuação pavorosa, uma atuação péssima, é derrotado e escancara todas as suas falhas, né? Tudo que foi, enfim, de positivo no último domingo, na vitória de 6-0 contra o Santos, hoje a gente viu tudo ao contrário. Vamos lá, vamos comentar essa partida. Eu sei que vai ter muita gente aqui, torcedor de outro time, né? Porque tava todo mundo engasgado com o Vasco, né? O Vasco fez 6-0, tava todo mundo engasgado. Então quer tirar uma onda com o Vasco aí de qualquer jeito. E futebol é isso também, faz parte, a zoeira faz parte. Pô, não foi porque o Vasco meteu 6-0 que tinha o melhor time do mundo ou que ia ser campeão brasileiro, nada do tipo, mas é um resultado que tem que ser comemorado, evidentemente, não é todo dia que você faz um 6-0. Mas vamos lá, acho que hoje, nesse choque de realidade, eu acho que coloca o Vasco de novo na sua posição de campeonato, que é brigar contra o rebaixamento. Quem sonhou com alguma coisa diferente por conta da goleada no domingo estava completamente fora da realidade. O Vasco não tem time para brigar por nada nesse Campeonato Brasileiro. E nessa temporada, o Vasco não tem time para ser campeão da Copa do Brasil. O Vasco não tem time para brigar por nada além de escapar do rebaixamento. Mas de toda forma, eu esperava mais hoje. Esperava uma partida mais organizada, pelo menos, do Vasco. Hoje o Vasco foi completamente desorganizado. Eu acho que o Fernando Diniz tem muita responsabilidade no resultado de hoje. O Fernando Diniz é aquele tipo de treinador, e eu falei isso na live de pré-jogo lá do Expresso 1923, que é outro canal que eu tenho aqui no YouTube com os amigos, e durante o pré-jogo eu falei, cara, o Diniz o Vasco só ganhou do Santos de 6-0 porque tem o Diniz treinador, mas o Fernando Diniz é o único treinador do mundo que, cara, pode meter 6-0 num jogo e 3 dias depois ele pode tomar 6-0, e te falar, hoje o Vasco poderia ter tomado um 5-6-0 ali do Juventude. As maiores chances de gol foram do Juventude. E o Vasco já começou o jogo estragando tudo, né? Eu sei que vai ter muita gente botando na conta do Verratti, e não acho que o Verratti tem culpa. Primeiro, que não é ele que se escala. Se o Verratti está escalado de titular, a culpa é de quem escalou. A culpa é do treinador, a culpa é do Fernando Diniz. Então, assim, mas não acho que a escalação do Verratti foi fundamental para o Vasco ser derrotado hoje, não acho. Eu acho que o fundamental foi o senhor Lucas Piton, com 30 segundos de jogo, consegue fazer um pênalti idiota, né? Consegue meter uma bola, um bloqueio de handball dentro da grande área ali e faz um pênalti imbecil. E aí, com 30 segundos, o Nenê já faz 1-0 para o Juventude. Eu acho que depois, com 10 minutos, o Vasco já leva o segundo gol do Gabriel Tagliari. O Vasco na defesa, assim, uma defesa muito exposta, uma defesa que não passa confiança. E eu venho falando disso, né? Mesmo antes do 6-0 que o Vasco aplicou, eu falava, cara, o Vasco é um time que é muito fácil fazer gol no Vasco, né? O Vasco, o adversário não precisa nem criar. E olha, hoje o Juventude não criou para fazer gol no Vasco. O Vasco entregou os 2 gols e tentou entregar mais. O Léo Jardim vai sair jogando no segundo tempo, sai jogando de forma errada. O jogador do Juventude perde um gol sem goleiro, né? Que o Tietê salva em cima da linha. Então, assim, quem joga contra o Vasco não precisa criar, porque o Vasco entrega os gols para o adversário. E hoje, mais uma vez, isso aconteceu. 10 minutos, já estava 2-0, já estava definido. E, sinceramente, por conta da fragilidade do Juventude, eu até imaginava que no segundo tempo o Vasco pudesse dar um calor, que o Vasco pudesse, de alguma forma ali, achar um golzinho, depois ir para o abafa e quem sabe aí, numa maluquice, arrumar o gol de empate. Mas aí, o Fernando Diniz, que errou entrando com o Verratti de titular, eu acho que tem 2 pontos aqui. Eu acho que ele errou entrando com o Verratti de titular, mas não acho que o Vasco perdeu por conta do Verratti. O Vasco perde porque entregou dois gols com 10 minutos e não foi o Verratti que entregou os 2 gols. Um foi o Piton e o outro foi falha da zaga, nem lembro agora quem falhou, mas enfim, bobeira da zaga ali. E no segundo tempo ele volta ainda com o Pablo Verratti e quando dá 10 minutos ali mais ou menos, ele tenta fazer aquilo que a gente queria, né? Tira o Verratti, coloca o David. O Vasco parecia que ia ficar com um time um pouquinho mais móvel, mas aí dá uma maluquice no Fernando Diniz e ele desmonta o time completamente no segundo tempo. O Vasco chegou no segundo tempo, tá jogando sem zagueiro, pô. O Vasco estava com um volante improvisado de zagueiro, estava com 2 lateral esquerdo na zaga e o Puma, que não marca nem consulta, né? O Puma marcando é um filme de terror. Então, assim, ficou muito espaçado. E aí ele tira o Thiago Mendes, bota o GB
o GB jogando praticamente de camisa 10. Então, assim, eu acho que o Fernando Diniz matou qualquer possibilidade do Vasco buscar o empate no segundo tempo, encheu o time de atacante, depois botou até o Léo Jacó, que não vinha nem jogando, enfim, encheu o time ali de atacante. O Vasco que pelo menos antes tinha a posse de bola, tentava ali, não estava jogando bem, ninguém estava jogando bem, mas o Vasco tentava ali de alguma forma, estava minimamente organizado. Eu acho que o Fernando Diniz conseguiu desorganizar completamente o time do Vasco. Aí foi só esperar o tempo passar. Eu acho que o Juventude esteve mais perto, né, de fazer o terceiro gol do que o Vasco de achar o seu golzinho ali para diminuir e depois tentar buscar o empate. Então hoje não vou dizer que é uma partida para esquecer, não, é uma partida para ser lembrada. O Diniz tem que lembrar muito desse jogo e dos erros cometidos, né, para não cometer de novo, porque foi, enfim, foi patético. Hoje foi realmente uma partida muito ruim, o Juventude mereceu vencer e o 2-0, de certa forma, ficou até barato. O goleiro Jandrei do Juventude não fez uma defesa sequer. O Jandrei não trabalhou, o goleiro do Juventude não precisou trabalhar. Enfim, hoje, véspera de aniversário do Vasco, né, o torcedor do Vasco que estava aí numa lua de mel com a equipe, já volta para a realidade, né? E, gente, realmente choque de realidade, é voltar para a realidade. O que aconteceu ali no final de semana foi muito bom, foi muito legal, a gente precisava para autoestima, para comemorar. Pô, ninguém errou em comemorar, cara. Torcedor tem todo o direito de comemorar, e torcedor é para isso, torcedor é para torcer. Torcedor tem todo o direito de comemorar nesses momentos. Então, pô, eu não sou favorável, e hoje na internet tem muito isso, de ficar regulando o que o torcedor tá fazendo, né? Ah, ganhou de 6-0, quando ganhou de 6-0 você não tava comemorando? Óbvio, porra, ganhou de 6-0, é óbvio que eu vou comemorar. Quem comemorou tá certo. O que não pode é a diretoria achar que porque meteu 6-0 no Santos, um jogo totalmente atípico, que aí o time tá bom, que o time é top 8, que o time é suficiente. Diretor não pode achar isso. E eu vi pessoas, né, muito próximas da diretoria mandando indireta em rede social depois do 6-0, dizendo até com algumas ofensas, com alguns xingamentos, né? Quero ver se vai aparecer agora, depois que voltou à normalidade, perdendo para um dos piores times do campeonato, que é o Juventude. Nessas horas, os puxa-sacos se escondem, a diretoria se esconde e o Vasco, né, o torcedor fica exposto. O torcedor que estava comemorando, hoje fica exposto depois de uma partida patética, né, desse elenco patético montado pela direção do Vasco. No mais é isso. Agora é pensar no Corinthians. O jogo contra o Corinthians, que já era decisivo, ganha um ar ainda maior, né, de decisão. E o Vasco de Fernando Diniz é isso aí, meu amigo. É um time que pode... E não estou botando a culpa do momento ruim do Vasco no Diniz, não. Diniz é isso. É um cara que pode te proporcionar um dia maravilhoso, como um 6-0, e pode te proporcionar isso aí, esse filme de terror que foi hoje, essa derrota para o Juventude. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Participe aí nos comentários. Um abraço.